Me dá um ok aí quando tiver. Vou botar aqui no Instagram também. Estou conectando aqui pelo Instagram. Alguns irmãos preferem ter acesso pelo Instagram. Gente amada, 2 meses, Turim, nós estamos concluindo aqui dessa jornada? Ou mais? 2 meses? 2 meses nós temos mergulhado em uma jornada sobre identidade. Hoje é a 10ª semana. Já a 10ª semana, uau! Então, um pouco mais de 2 meses, a gente mergulhou nessa jornada sobre identidade. Isso porque o Senhor tem assim nos falado muito fortemente sobre quem somos de verdade e sobre aquele desafio que parece terrível de Jesus, quando ele disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e assim tome sua cruz e me siga. Esse negócio de negar o si mesmo não é algo que acontece ao longo do caminho, ao longo da jornada cristã, a gente vai aprendendo a negar a si mesmo. Não é verdade. Isso não vai acontecer no arrebatamento, quando Jesus vier. Segundo Jesus, o próprio Jesus, o negar a si mesmo é ponto de partida. É o começo da conversa, é o começo da jornada. Quem não nega o tal do si mesmo, nem começou a seguir Jesus. Essa é a aflição do coração. E o si mesmo não é o que você é. Quando Jesus disse para você negar o si mesmo, ele não estava falando do que você é, mas daquilo que você pensa ser, antes dele te revelar o que você é de verdade. A reflexão que a gente tem tido ao longo dessas semanas todas é baseada no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz que nós fomos criados nele, fomos feitos nele para as boas obras. Então, a revelação do Evangelho é que eu preciso negar a tudo que diz que eu sou o que eu sou, para que eu possa ser o que de fato sou nele, nessa criação antes da fundação do mundo. E aí, pensando sobre isso, nós passamos sobre filiação, quando Jesus foi questionado no deserto, Satanás desafiando Jesus e querendo colocar em xeque a raiz da sua identidade, quando lhe questionava se tu és o Filho de Deus. Depois disso, a gente entrou na aculturação, quando você, depois de nascer, é enxertado em um mundo que costuma querer dizer o que você é. E aí, quando a gente entrou nisso aí, a gente só nisso gastou várias semanas falando sobre esse poder da aculturação e o desafio do Evangelho de nos dar uma contramão nessa coisa da aculturação. A gente falou sobre as emoções, o quanto nós temos emoções que nos privam, muitas vezes, quem vive segundo suas emoções, nos priva, muitas vezes, de avançar na direção do Evangelho de Cristo. Falamos do sistema do mundo, esse engano, essa matrix que distorce a realidade e tenta fazer todo mundo pensar igual, dentro de uma caixinha e completamente desconectado de tudo que o Evangelho ensina e dá para a gente. Semana passada, nós falamos da liberdade sobre temperamentos, sobre aquilo que tenta determinar, aquilo que nasce em você e tenta determinar quem você é, ou pelo menos como você age, pior, como você reage. Falamos da beleza de ter o temperamento ligado a Cristo. E hoje, para concluir essa série, nós vamos falar de vencer a herança familiar, aquilo que você herda, aquela coisa de todo mundo lá em casa é do mesmo jeito. Eu pareço meu tio, meu pai, minha mãe, todo mundo lá em casa repete uma mesma história. Todo mundo lá em casa repete o mesmo temperamento. Lá em casa nós somos todos assim. O desafio do Evangelho é que quando você falar lá em casa, você se refira ao céu. O desafio do Evangelho é te fazer pensar que a tua casa é a eternidade, que a tua casa está em Cristo, que é nele que existe, que reside a sua identidade. Obrigado, Toninho.
Quero chamar para isso, para a gente pensar rapidamente numa reflexão, chamar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, e pensar nisso comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Eu vou ler versículos 9 até o versículo 14. Chamar você para acompanhar essa leitura comigo aqui. Primeiro livro dos Reis, 15, versículo 9 em diante, está escrito assim: no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até depor sua avó, Maca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Asa foi o terceiro rei, depois da cisão que aconteceu após a morte de Davi e Salomão. Aí depois houve uma cisão entre os reinos do norte e os reinos do sul, e Judá era um dessas aglutinações de tribos, e Asa foi o terceiro rei em Judá, e ele veio de um momento assim, nasceu num momento muito ruim. Jeroboão não foi um rei próximo de Deus, ele não avançou em algumas coisas diante do Senhor, mas Asa toma um posicionamento diante de Deus, ele se percebe comissionado por Deus para um sentido na sua vida, para uma direção na sua vida. Esse comissionamento de Asa foi tão firme, foi tão sério, foi tão bem convicto no seu coração e na sua mente, que ele se indispôs com qualquer pessoa e com qualquer situação que estivesse contra a direção de Deus, a ponto de que a sua avó-mãe, a rainha-mãe, ela era a mãe, na verdade, de Jeroboão, mas ela continuou mantendo o status de rainha-mãe, e esse status era um status muito importante, tinha muitos privilégios, tinha muito respeito. Ela era uma matriarca da família, ela tinha uma simbologia diante da nação. Então, assim, toda a nação se curvava diante do rei, o rei tomava todas as decisões, mas me parece que havia um peso, porque o rei se curvava diante da rainha-mãe. Isso não quer dizer que a rainha-mãe governava, mas quer dizer que a rainha-mãe gozava de alguns privilégios. Ela gozava de alguns direitos só dela. Quando os direitos de Maca incluem ela erigir um altar, a expressão aqui da NVI, que esse altar era repugnante, era um altar de idolatria dentro do templo. A Bíblia diz que Asa depõe contra sua matriarca. Ele não tira uma pessoa de um cargo, ele vai contra a líder de sua família. Ele tem a coragem de se posicionar contra alguns fundamentos, alguns pilares familiares, dizendo isso é contra aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a nação. E ele depõe, ele tira do cargo a rainha-mãe, sua avó, por causa do Senhor. É mais ou menos nessa direção que eu quero conversar com você hoje.
Porque nós já falamos, como disse agora há pouco, dos temperamentos, nós já falamos do mundo, do sistema externo, das coisas, mas dentro de você existem alguns privilégios, existem algumas reverências dadas às heranças familiares, as coisas que acompanham você antes da sua existência. Há algumas coisas que dizem respeito ao acolhimento que você recebeu ao chegar no mundo, que, na verdade, e inconscientemente, gerou um apego natural. É muito difícil, e talvez seja esse o maior desafio para que a identidade de Cristo, a identidade que eu e que você temos em Cristo, se estabeleça em nós. De todas as marcas do si mesmo, talvez essa seja a mais impregnada. Muita gente diz seguir Jesus, mas, na verdade, ainda segue suas heranças familiares, as dívidas de alma que possui com papai, com mamãe, com o estilo de vida da sua família, com a maneira como você viu que todo mundo se tratava lá. Há algo, talvez, na sua consciência que diz que você é subproduto desse negócio. Tem tanta gente que, inclusive, repete práticas que nem gosta. Muita gente se aproximou de mim para aconselhamento, dizendo, Alexandre, eu faço coisas que eu reprovava nos meus pais. Eu não gostava da maneira como eles tratavam alguma coisa, e eu me vejo repetindo a mesma história, me vejo repetindo as mesmas práticas. Essas placas coladas retratam o si mesmo. E eu queria, em oração, estar diante de Deus com você essa noite, porque o desafio que faço para você e que inevitavelmente faço para mim também, de novo, é a renúncia desse si mesmo familiar. É a renúncia dessa herança que nasce com a gente. Essa coisa que é mais íntima do que o temperamento, mais íntima do que o sistema do mundo ao meu redor, mais íntima do que as emoções, porque fala de eu reprovar coisas que inconscientemente eu me apeguei. Você se apegou, porque foram a base da nossa primeira percepção de mundo, de existência. O Evangelho, por isso é que o Evangelho é o corpo místico de Cristo, é a família de Deus. É por isso que há textos na Bíblia que dizem que nós somos enxertados numa videira, nós somos ligados a uma outra constituição familiar. É por isso que, ao longo dessa nossa jornada de identidade, nós lemos textos como o de 2 Pedro 1,4, que diz que, dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e poderosas promessas, para que, por elas, nós nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção do mundo, que há no mundo, causada pela cobiça. Pedro está dizendo, com outras palavras, as mesmas coisas que a gente está conversando aqui, que nós que conhecemos o Evangelho, recebemos o poder do Evangelho para sermos inseridos, para nos tornarmos participantes. Veja, que coisa, falamos isso semana passada, da natureza divina, da identidade divina, do temperamento divino, das emoções divinas, da natureza de Deus. Nós fomos ligados nisso. O poder do Evangelho de nos acolher do jeito como você foi. Um dia você nasceu. E quando você nasceu, havia uma involuntária, não programada, uma inata afetividade
com aquele ser que te recebeu. Você, desde o ventre, escutava a voz de sua mãe. E aquele ser te acolhe, te abraça, te amamenta. Existe uma comunicação de vida entre você e esse ser. Daqui a pouco você vai crescendo e esse ser te insere na vida de outros, papai, irmão, e essa afetividade se expande. Esse acolhimento te dá senso de pertencimento. E aí você começa, quando começa a discernir mundo, ter visão de mundo, a sua visão de mundo é subproduto da visão de família, daquele ambiente, bom ou mal, com qualidades e com defeitos. Mas você vai para o mundo entendendo que você é parte daquela gente. O acolhimento gerou um apego. Isso tudo foi involuntário. Isso tudo foi inconsciente. E você cresce ainda apegado. Porque em algum lugar da sua consciência diz que é isso que você é. Essa é a sua característica. É assim que você é. Afinal de contas, todo mundo lá em casa é assim. Estava falando semana passada com os irmãos de quando o evangelho chega no mundo, o anjo vai a Maria e propõe a ela o evangelho. Ela diz: Maria, você vai conceber o evangelho. Ele vai entrar em você e ele vai crescer em você. E Maria diz ao anjo: mas eu sou virgem. Que ela quer dizer assim, humanamente falando, não há possibilidade, não há viabilidade. E o anjo explica a Maria, ele diz: calma, mulher, o Espírito Santo vai te envolver. E isso que vai acontecer com você não tem nada a ver com possibilidade humana. Isso é um milagre, Maria. É um milagre. Ele vai passar a existir em você. O problema da gente é que a gente lida com o evangelho com um ponto de vista intelectual, humano. Eu vou falar disso daqui a pouco. E a gente esquece que o evangelho é um milagre. E as coisas que o evangelho produz em nós precisam ser fruto desse milagre, dessa coisa sobrenatural mesmo, dessa coisa que não é humana, inumana, dessa coisa inominável, que de repente tem o poder de envolver a gente, de acolher a gente e gerar em nós um apego que não tem a ver com a terra, que não tem a ver com a maneira como os homens vivem ou resolvem seus dilemas ou fazem as coisas. E a gente precisa estar ligado a esse apego. É isso que o evangelho propõe. O evangelho acolhe a gente, envolve a gente. E se você não teve uma experiência assim com o evangelho, daqui a pouco a gente vai orar para que você tenha essa experiência do acolhimento do Espírito, do acolhimento do evangelho, que é poderoso para fazer a experiência que você teve lá atrás, quando veio a ser gente nesse mundo. Não é possível experienciar essa coisa sem fé. Você se lembra quando Jesus recebeu a visita de Nicodemos? Era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele estava dizendo: Nicodemos, para de tentar intelectualizar. Você é religioso, você é inteligente, mas se você não nascer de novo, você não pode viver o evangelho. Se você não viver a experiência de ser acolhido no evangelho, do mesmo jeito como foi quando você veio ao mundo, é quando você é enxertado em outro mundo e você se apega involuntariamente a isso. O exercício de tornar verdade o evangelho em detrimento e não em proveito da minha mente
e do meu coração. Isso é viver pela fé. Essa era a proposta de Jesus a Nicodemos. E quer você tenha consciência disso ou não, essa é a proposta de Jesus a você, meu irmão. Que haja fé, que haja essa capacidade de tornar verdade para você o evangelho em detrimento e não em proveito. Porque o problema é que a gente quer tornar a verdade em proveito da nossa razão, em proveito das nossas emoções. A gente quer que o evangelho seja uma verdade em consonância, em relativização com a nossa razão e com as nossas emoções. E a fé não combina com essas coisas. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo, brother. Você tem que nascer de novo, porque você só vai conseguir viver e experienciar a fé quando a fé existir em detrimento da razão e das emoções, em detrimento de tudo que vejo, em detrimento de tudo que a minha mente diz que é. Porque se o evangelho diz que é, então é. E eu não preciso tentar intelectualizar isso, explicar isso. Assim se vive o evangelho. O apóstolo Paulo, aos Gálatas 2:20, diz: eu fui crucificado com Cristo. E que crucificação é essa, senão a do Paulo razão, a do Paulo intelectual, a do Paulo do seu ponto de vista, da sua maneira de ver as coisas. Assim, dizia Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É a mesma coisa de outro jeito, dita de outra maneira. Eu experimento a vida de Deus, mas isso não tem a ver com a minha razão e as minhas emoções. Quer dizer, não tem a ver com o que eu penso, com o que eu racionalizo e nem com o que eu sinto. Essas duas coisas, dizia Paulo, foram crucificadas na cruz com Cristo, para que eu pudesse experienciar o Cristo vivendo em mim, a identidade que eu tenho nele. Há quanto tempo você não vive pela fé? Há quanto tempo já não é mais a sua razão que manda em você? Ou há quanto tempo você deixou de viver pela fé? E na ausência da fé, o evangelho se esvai no nosso modo de viver. Na ausência da fé, o evangelho perde o sentido. E existe uma intelectualização religiosa. Eu não estou dizendo que quem não tem fé se desviou, porque é possível ser evangélico sem fé. É possível ser religioso sem fé. Você se lembra? Quando aquele ser deturpado da criação, a alma que possui um espírito, ela possui um espírito. Ela tem uma conexão religiosa, só que a alma governa. As emoções é que mandam, os sentimentos é que mandam, a razão é que manda. O evangelho só tem espaço quando eu me permito viver pela fé, quando eu me permito nascer de novo. Talvez, enquanto a gente pensa sobre isso, o Espírito Santo esteja dizendo a você, crente velho, que você tem que nascer de novo. Toda vez que eu falo sobre isso, o Espírito Santo diz, Alexandre, bora nascer de novo. E eu aceito o desafio de nascer de novo. Daqui a pouco a gente vai orar e eu vou chamar você para a gente nascer de novo. Aqui juntos. Eu consigo me liberar das amarras familiares quando eu consigo construir um foco
nas pequenas e comuns para participar de coisas grandes e incomuns. Porque quando eu falo de herança familiar, eu não me refiro a coisas grandes, a coisas grosseiras. Eu falo de pequenas coisas, de pequenos gestos, de pequenas palavras, que normalmente a gente tem uma tendência de achar que Deus não se importa com isso. Que Deus não se importa com as pequenas coisas que eu faço. Que Deus não se importa com a maneira como eu lido com a minha esposa ou com meu marido, no caso das mulheres aí. Que Deus não está assim tão preocupado se o tempo que eu gasto em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele. Eu posso curtir a minha vida. Eu quero me referir às pequenas coisas que você, inclusive, traz como herança familiar. Maneira como você lida, a gente falava agora há pouco de oferta com dinheiro. A maneira como você lida com a sua carreira profissional, a maneira como você lida com a sua sexualidade. E eu não estou me referindo às coisas esdrúxulas, graves, grosseiras, talvez as pequenas coisas, porque eu preciso colocar foco nas pequenas coisas, nas coisas comuns, para que eu consiga participar de grandes coisas e coisas incomuns. Porque o que o Evangelho tem para a minha vida e para a sua são coisas grandes. Ele faz a gente, ele arrebata a gente dessa existência. De repente, gente comum vira gente muito importante. E vira gente que muda a vida dos outros. E que é instrumento de Deus para transformar a vida de um monte de gente. Mas isso só acontece com quem consegue se preocupar com pequenas coisas e com coisas comuns. Você vai se desprender das amarras familiares, das heranças familiares, quando você focar nas pequenas coisas, nas coisas comuns. Quando você focar nos embaraços e não nos pecados. Aprendi uma vez que quem confessa tentação não confessa pecado. Quem aprende a lidar com pequenas coisas não se derruba diante das coisas grandes. Com coisas que você talvez não se preocupe, porque elas não são pecados grosseiros. Com coisas que talvez você não se preocupe na sua maneira de viver, porque elas não te defamam, não são coisas que são moralmente reprováveis. Mas desagradam a Deus, mas entristecem o Espírito Santo só porque não dizem respeito ao modelo de vida que o Espírito Santo tem para você. Ao chamamento de vida que Deus tem para você. Não tem relação com a identidade de Deus na sua história e na sua vida. Capítulo 4 de Tiago, ele diz que vocês, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar, olha isso, para gastar em seus prazeres. Aí Tiago é duro, ele fala adúlteros. E quando ele se refere e usa essa expressão, adúlteros, é porque ele está dizendo assim, vocês estão desrespeitando uma aliança com Deus, porque vocês são aliançados a essa terra. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago não estava falando de coisas desprezíveis do mundo. Tiago não estava se referindo a adultérios. Tiago não estava se referindo a homicídios. Tiago não estava se referindo a roubo. Tiago estava falando de coisas que você pede para gastar com seus prazeres. Ele estava falando de gente que prioriza o si mesmo, as suas coisas. Você quer superar alianças familiares? Você precisa aprender a lidar com as pequenas coisas e com coisas comuns e consagrá-las a Deus para que você consiga viver experiências grandes e incomuns. Eu quero terminar, nosso tempo já foi. Eu queria ler Efésios 4. É uma leitura que nós repetimos muitas vezes ao longo dessa série.
Efésios 4, versículo 22 até o versículo 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Para isso, nós fomos chamados para esse abandono e para essa vinculação a novas coisas. Gostaria de orar com você. Queria te desafiar você a separar um momentozinho aí onde você está. Fechar seus olhos e orar comigo. Eu tenho uma fé, sabe, gente? Tem coisas que, quando eu estou buscando a Deus por uma palavra, por uma pregação, tem coisas que Deus trata comigo e que eu não consigo expressar com palavras. Aí eu fico pensando que a mesma coisa acontece com você. Enquanto eu estou aqui pregando, tem um monte de coisas que ficaram fluindo no teu coração e na tua cabeça, que nem eu falei, mas eu queria te animar a valorizar isso, porque é o Espírito falando com você. Talvez daqui a pouco você esqueça o que eu disse. Se eu te perguntar amanhã qual foi o tema da mensagem, o que eu preguei, talvez você se esqueça, e tudo bem. Mas eu queria te animar a não perder o que Deus falou com você, enquanto eu estou aqui falando. Eu queria te chamar a orar. Feche seus olhos. Talvez essa noite seja uma noite de reconversão. Talvez o Senhor esteja chamando você para começar de novo. E é tão bom começar de novo. É tão bom ter coragem para começar de novo. Para se humilhar diante de Deus. Diz, quer saber, Deus, eu preciso começar de novo. Eu preciso ser um crente novo. Eu preciso romper mesmo. Eu não quero ser como papai, como mamãe. Eu quero ser como Jesus. Eu não quero ser como todo mundo lá de casa. Eu quero ser como todo mundo lá de casa da eternidade. Da casa que eu tenho na eternidade. Fala isso para o Senhor em oração. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por meus irmãos queridos, que mais do que ouvir o Alexandre, se propõe a te ouvir aqui, nesse tempo juntos. Gente que gastou talvez um tempinho do seu domingo para estarmos juntos como igreja, numa mesa ao redor do Senhor, e não de um homem. Gente que, enquanto eu estou aqui tagarelando, ouve uma voz celestial, uma proposta do céu. Obrigado por gente que tem ouvidos para ouvir e não apenas escutar. Gente que atende o teu chamar e que agora, enquanto eu oro, ora comigo. E talvez nessa oração estejam dizendo, Senhor, me ajuda a começar de novo. Me ajuda a encontrar a identidade que eu tenho no Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque tal qual Nicodemos, a gente não sabe como fazer. A gente não sabe como começar. A gente só sabe errar, como diz a canção. A gente só sabe perder o caminho. Por isso, a gente precisa do Senhor para nos ajudar a deixar de ser o que a estrutura familiar diz que somos e a passar a experienciar o poder do Evangelho. Portanto, eu peço, Espírito Santo, invade a casa dos meus irmãos agora. Invade a vida dos meus irmãos agora. E do jeito como foi com Maria, envolve a gente no teu poder e transforma a vida da gente. Em nome de Jesus. Amém.